Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, com um dos mais bem desenvolvidos agronegócios do planeta. O segundo maior exportador de carne do mundo, um país altamente agrário. Então, em teoria, deveríamos pensar que não existem problemas relacionados aos alimentos no Brasil, certo? Boa parte dos alimentos produzidos no Brasil com a alta tecnologia do agronegócio brasileiro são exportados. De acordo com o relatório da FAO, Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil produz comida para alimentar 1,6 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, um quarto do planeta é alimentado pelo Brasil. Contudo, quando olhamos para o cenário interno nacional, verificamos que cerca de 33 milhões de brasileiros estão em uma situação de insegurança alimentar, fazendo-os consumir produtos ditos como os de terceira, os quais, muitas das vezes, são possíveis agentes de propagação de doenças, as chamadas DTAs. Um dos maiores problemas existentes no território nacional, no que tange a temática alimentícia, são as zoonoses oriundas do mau preparo alimentício, as quais afetam os seres humanos pois eles consomem alimentos com patógenos e se infectam com eles. Primeiramente, é importante ter em mente o que seriam as zoonoses. Uma zoonose seria uma doença que é transmitida dos animais para os seres humanos. E com relação àquelas que são oriundas dos alimentos, as chamadas DTAs, doenças transmitidas por alimentos, são aquelas em que um humano consome algum tipo de alimento infectado com algum patógeno e se infecta com ele. Eu acho que para vocês o mais interessante para abordar seria falar de dois patógenos, né, dois micro-organismos que são bactérias essenciais na parte de legislação brasileira, tanto na parte de campo como na parte de inspeção, que é a minha área de trabalho, e um dos parasitas que também a gente precisa buscar no momento da inspeção, tá? Nós temos no Brasil um programa nacional de controle e erradicação de brucelose e tuberculose. Brucelose é uma bactéria que ela infecta o bovino, né, e outras espécies também, e consequentemente ela é uma zoonose para o ser humano. Existe então uma legislação que determina o controle a campo, né, a brucelose tem vacina e a tuberculose não tem vacina. Precisa ser monitorado nas fazendas. O problema é quando não existe esse controle a nível de fazenda, de sítio, né? E esses animais acabam sendo utilizados como alimentos, tanto na produção de leite como na produção de carne. Na produção de leite, a gente tem o problema da brucelose e da tuberculose, que ela pode ser transmitida tanto no leite como nos derivados, em queijos feitos com esse leite. Mas isso a gente está falando de leite cru. Quando você compra o produto sem passar por um laticínio, um serviço de inspeção. Quando você passa esse produto por laticínio, você vai ter mecanismos obrigatórios que serão utilizados para eliminar essas bactérias. Brucelose é causada por uma bactéria chamada Brucella e não tem tratamento. Não tem tratamento. Quando o animal é positivo, é feito o sacrifício do animal e não tem aproveitamento, né, de nada desse animal como carne. E uma pessoa que se infecta ao tomar o leite cru ou consumir o queijo feito com leite cru, esse leite que vem direto do sítio, o leite vendido por leiteiro, que não vem de indústria, você vai ter a doença para toda a vida, certo? A brucela, você vai ter brucelose. Em mulheres causa aborto. Causa aborto, além de picos febris, desgaste muscular, cansaço, que pode ocorrer em diferentes fases. E em homens causa esterilidade. Então é uma doença grave, tem tratamento. A tuberculose, ela é causada por uma bactéria chamada micobactério. Tem tratamento. O homem infectado, a infecção pode acontecer homem a homem, né? Uma pessoa doente infectar outra pessoa, mas também pode acontecer como
uma zoonose onde você vai consumir um leite sem tratamento, uma carne sem passar pela inspeção, tá? A tuberculose tem tratamento, mas é um tratamento longo, no mínimo 6 meses de tratamento. Se você parar o tratamento, tem que começar do zero. E ela é grave, principalmente em pessoas que estão fazendo tratamento para doenças como câncer, para pacientes de HIV e para idosos. Ela mata, é uma doença que mata. Ela é uma doença que matava muito no começo do século. A gente conseguiu erradicá-la praticamente pelas vacinas que no Brasil existe, né? A gente recebe aquela vacina que tem a marquinha no braço, porém quando a pessoa está fazendo tratamento para o câncer ou tem HIV, né, ou já é idosa, o sistema imunológico perde a sua capacidade, diminui a sua capacidade, e a tuberculose ela se torna uma doença grave, né, podendo então matar, certo? Essas duas bactérias, a brucela e o Mycobacterium, eles são eliminados no processo de pasteurização ou no processo HT. No frigorífico, os animais devem chegar livre dessas doenças, porém quando eles chegam positivos, a gente encontra lesões específicas que caracterizam essas doenças, e essa carne que vai originar do abate desse animal, ela não é destinada para o consumo humano. Ela vai ser condenada no frigorífico. A gente chama de condenação, né? Ela vai ter um destino que não é comercial, né? Porque você pode contrair a doença no consumo da carne, principalmente pelo costume de consumir essa carne mal passada, né? Quando a gente prepara de forma correta, já ajuda muito também, né, a evitar. E uma outra doença que a gente pode falar que também é muito perigosa, grave, podendo se tornar grave, é a ingestão via carne, tá? Ou via vegetais ou água contaminada pelo cisto da tênia, né? Nós temos na parasitologia duas tênias envolvidas, que é a tênia sarginata e a tênia sólio. A tênia sarginata é o parasita de bovino e a tênia sólio é o parasita de suíno. Pelo sistema brasileiro de criação de suíno, a gente conseguiu eliminar praticamente quase zero a presença desse parasita na carne de suíno, mas aquele suíno criado em granja, que vai para frigorífico. O suíno do fundo de quintal, o suíno do chiqueiro, né, o porco, ele pode estar contaminado, pode estar infectado, né, pelo parasita. O problema hoje em dia tem sido mais a carne bovina. Então, no momento do abate, o veterinário, especificamente o veterinário da inspeção, né, que faz a inspeção no frigorífico, ele vai pesquisar em determinadas estruturas musculares, como os músculos da cabeça, o coração, o músculo do diafragma. Ele vai pesquisar a presença do cisto, né? Uma vez encontrado o cisto desse parasita, essa carne ela deverá passar por um tratamento no frigorífico ou terá que ser totalmente condenado, não tendo aproveitamento nenhum para o consumo, tá? Quando você consome carne de suíno que é criada no sítio, com aquele sistema antigo de comer resto de alimento humano, né? Como resto de restaurante, né? Resto de comida. E esse animal que tem vida solta, ele vai beber água em riacho, ele vai para lama, às vezes o próprio sítio, o banheiro, né? Não tem tratamento o banheiro. E se você tiver uma pessoa que é portadora da tênia, que é um verme no intestino, ela vai eliminar nas fezes os ovos desse verme. E esses ovos vão ficar na natureza e esse suíno vai acabar tendo contato e o parasita vai se instalar na musculatura desse suíno. Para bovino é igual também, mas é outra tênia, né? Também ocorre da mesma forma, né? Contaminação ambiental quando você tem a presença de eliminação de esgoto, de fezes humanas
de pessoas que possuem o verme no intestino, o parasita, né? Vocês já devem ter ouvido, esse parasita tem 6, 7 metros de comprimento dentro do intestino humano, e cada vez que você vai ao banheiro, você elimina para mais de 200 ovos nas fezes. O problema também da pessoa se infectar quando come a carne com o parasita é ter o verme. E uma vez que ela tem o verme, o parasita no intestino, ela elimina os ovos na natureza, e esses ovos vão estar na água dos rios, vão estar na água utilizada para irrigar plantações de alface, por exemplo, e vão contaminar, né? Vão estar presentes naquela folha de alface. Mesmo que você lave, tem uma dificuldade muito grande de conseguir remover, e muitas vezes você não enxerga, porque é um pequeno cistozinho que parece até uma gota de água, e você consome numa salada crua, ou bebe água contaminada por esse cisto, e você vai desenvolver um outro ciclo do parasita, que não é o intestino, e sim a parte neural. O cisto vai se instalar no sistema nervoso, no cérebro, na parte de inervação de medula espinhal, e você pode apresentar sequelas como perda da visão, perda da fala, dificuldade de caminhar, e dependendo do crescimento do cisto, ele vai destruindo as células nervosas, que pode levar também à morte, né, da pessoa que tem o parasita, né? Uma das soluções mais básicas a ser realizada é a contratação e atuação de pessoas capacitadas para a inspeção desses alimentos. Atualmente, no Brasil, o principal responsável pela distribuição das vagas para essa profissão de Auditor Fiscal Agropecuário Federal é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Entretanto, mesmo que haja esses concursos, não há uma periodicidade de entrada, haja visto que o último que ocorreu foi em 2017, com apenas 300 vagas para todo o país, o que não é suficiente para o tamanho do Brasil. Dessa forma, enquanto não há uma atuação assídua dos órgãos públicos para solucionar essa problemática, com a inspeção dos alimentos, por exemplo, quanto à população, o melhor a se fazer é compartilhar informações e se conscientizar em relação ao que é consumido, evitando assim os alimentos de origem animal que não possuam aparência ou odor agradável como deveria ser normalmente. Então, é notório que as zoonoses elas estão bem presentes no território nacional. Porém, elas apresentam soluções bem viáveis. Basta o poder público realizar ações que podem amenizar ou evitar essa problemática na nossa sociedade.